Você já percebeu que, em alguns momentos da história, sistemas que pareciam absolutamente invencíveis começam a cair? Impérios que pareciam eternos, economias que pareciam indestrutíveis, instituições que pareciam ter controle total sobre as pessoas, de repente começam a perder força. O controle começa a escapar pelas mãos, e o mais curioso é que isso não acontece apenas na política ou na economia. Esse padrão aparece repetidamente ao longo da história humana. Mas o que muita gente não percebe é que esse mesmo padrão já foi registrado há milhares de anos na Bíblia. Em Êxodo capítulo 9, acontece algo extremamente interessante. O Egito naquele momento, a maior potência do mundo. Um império poderoso, rico, organizado, com um sistema que controlava absolutamente tudo, especialmente um povo, Israel. Durante séculos, aquele sistema parecia inabalável, mas então algo começa a acontecer. E pela primeira vez o Egito começa a perceber que talvez não consiga mais controlar o povo que estava debaixo do seu domínio. E aqui descobrimos algo interessante. Sempre que Deus começa a libertar pessoas, os sistemas que mantinham essas pessoas presas começam a perder poder. Talvez essa história tenha muito mais a ver com o nosso tempo do que a maioria das pessoas imagina. Vamos entender primeiro o cenário. Naquele período da história, o Egito não era apenas mais um país. Era a potência econômica, militar e cultural do mundo conhecido. Era um império extremamente organizado, com tecnologia avançada para a época, grandes construções, um exército poderoso e uma economia forte baseada no trabalho intensivo. Mas por trás de toda essa grandeza existia um sistema. Um sistema que dependia da exploração de um povo, especificamente Israel. Os israelitas estavam vivendo no Egito há muitas gerações. E ao longo do tempo, aquilo que começou com uma convivência acabou se transformando em um sistema de escravidão que durou mais de 400 anos. Imagine isso por um momento, 4 séculos. Tempo suficiente para nascerem várias gerações que nunca conheceram outra realidade. Para o Egito, aquilo parecia completamente normal. Era simplesmente a forma como o sistema funcionava. O faraó tinha controle sobre tudo. Controle sobre o trabalho, sobre a produção, sobre o povo. Mas é exatamente nesse cenário que algo começa a mudar. Deus levanta Moisés e através dele começa um processo que vai confrontar diretamente aquele sistema. Até chegarmos ao capítulo 9 de Êxodo, várias pragas já haviam acontecido. Cada uma delas não era apenas um castigo. Na verdade, cada praga era um golpe direto contra aquilo que sustentava o poder do Egito. Contra a sua economia, contra seus recursos, contra suas crenças. Mesmo assim, o faraó continuava acreditando que tinha o controle da situação. Mas em Êxodo 9, algo
começa a ficar mais evidente. O Egito já não está mais no controle como antes. O sistema começa a mostrar sinais de fraqueza. E talvez a pergunta mais importante para nós hoje seja essa: será que esse mesmo padrão ainda acontece no mundo atual? Porque a história da Bíblia muitas vezes não fala apenas sobre o passado. Ela revela padrões que continuam se repetindo ao longo da história. Todo sistema de controle parece invencível até começar a falhar. Quando olhamos para a história do Egito, naquele período, tudo indicava que aquele sistema era absolutamente sólido. O Egito era um império poderoso, suas cidades eram impressionantes para a época, seu exército era forte, sua economia era estável, mas havia um detalhe que sustentava grande parte daquela estrutura: o trabalho escravo do povo de Israel. Grande parte da produção, da construção e da força do trabalho dependia daquele povo que estava submetido ao sistema egípcio. Para os egípcios, aquilo parecia normal, parecia simplesmente a forma natural como o mundo funcionava. E esse é um detalhe importante sobre qualquer sistema de controle. Quando ele dura tempo suficiente, ele começa a parecer inevitável. As pessoas começam a acreditar que sempre foi assim e que sempre será assim. Mas é exatamente nesse ponto da história que começa a mudar. Porque quando Deus começa a agir, as pragas começam a atingir o coração da estrutura do Egito. Primeiro, os animais começam a morrer, isso afeta diretamente a economia e a produção. Depois, as colheitas são destruídas, a base da alimentação e da estabilidade começa a ser atingida. Em seguida, doenças e feridas atingem pessoas, aí o impacto já não é mais econômico é humano. Então, até o próprio clima se volta contra o Egito. Granizo, destruição, caos. Perceba algo interessante. Não era apenas sofrimento aleatório. Cada praga atingia um ponto vital do sistema que sustentava o poder do Egito. O que antes parecia totalmente estável começa a mostrar sinais de fragilidade. E isso revela um princípio muito importante. Todo sistema de controle parece eterno até começar a falhar. A história está cheia de exemplos assim. Impérios que pareciam invencíveis desapareceram. Economias que pareciam indestrutíveis entraram em colapso. Estruturas que pareciam permanentes deixaram de existir. E talvez esse seja um ponto importante para refletirmos hoje. Porque quando falamos de sistemas, muitas vezes pensamos apenas em governos ou impérios. Mas existem outros tipos de sistemas que também podem aprisionar as pessoas. Sistemas econômicos que mantêm as pessoas presas em ciclos de dívidas, sistemas de dependência financeira que fazem alguém sentir que nunca vai conseguir sair do lugar, ou até mesmo sistemas mentais, como a mentalidade de escassez, por exemplo, faz a pessoa acreditar que prosperidade ou liberdade nunca será possível. Com o tempo, essas estruturas começam a parecer simplesmente a realidade da vida. Mas a história de Êxodo nos mostra que
aquilo que parece permanente na verdade, pode ser apenas um sistema que ainda não foi confrontado. Por isso existe uma frase muito forte que resume bem essa ideia. Muitas vezes o que chamamos de realidade é apenas um sistema que ainda não foi confrontado. E quando esse confronto começa, é nesse momento que as estruturas que pareciam invencíveis começam a revelar suas fraquezas. O verdadeiro poder do sistema é convencer as pessoas de que não existe saída. Quando olhamos para a história do Egito, é fácil imaginar que o poder daquele império estava apenas no seu exército, nas suas riquezas ou na sua organização. Mas, na verdade, o maior poder do Egito não era militar, era psicológico. Depois de séculos vivendo naquele ambiente, os israelitas não estavam apenas presos fisicamente. Eles também estavam presos mentalmente. Pense nisso por um momento. Mais de 400 anos de escravidão. Gerações nasceram, cresceram e morreram dentro daquele sistema. Muitas pessoas nunca viram, nunca chegaram a ver outra realidade. Para muitos deles, a escravidão já parecia simplesmente a vida normal. E esse é um dos aspectos mais profundos de qualquer sistema de controle. Ele não precisa apenas de força. Ele precisa convencer as pessoas de que não existe saída. E quando isso acontece, o controle se torna muito mais poderoso. Porque as correntes deixam de ser externas e passam a existir dentro da mente das pessoas. Isso não acontece apenas em histórias antigas. Hoje também existem sistemas que mantêm pessoas presas, mesmo sem correntes visíveis. A mentalidade de escassez é uma forma. Quando alguém acredita que não vai ter oportunidades, que nunca vai prosperar, que nunca vai conseguir mudar de vida. Ou a dependência financeira, quando a pessoa sente que está presa em um ciclo de contas, de dívidas e sobrevivência constante. Outro exemplo é quando a pessoa passa a vida inteira apenas trabalhando para sobreviver, sem nunca conseguir construir algo maior, sem tempo, sem liberdade, sem propósito. Talvez uma das prisões mais silenciosas seja viver sem propósito, apenas repetindo rotinas que não levam a lugar algum. Perceba algo importante. Muitas vezes esses sistemas não precisam de correntes físicas, porque o verdadeiro controle acontece na mente. E por isso existe uma frase muito forte que resume essa ideia. Um sistema não precisa de correntes quando ele controla a mente. É exatamente por isso que na Bíblia, a libertação que Deus traz nunca começa apenas do lado de fora. Ela começa de dentro para fora. Antes de Israel sair fisicamente do Egito, algo precisava começar a mudar dentro deles. A consciência de que a escravidão não era o destino final. A percepção de que havia algo maior preparado por Deus. E esse princípio continua extremamente atual, porque muitas vezes a primeira libertação que uma pessoa precisa viver não é financeira nem social, mas é mental. É o momento em que ela começa a perceber que aquilo que parecia inevitável talvez não seja permanente.
E quando Deus começa a libertar alguém, o sistema reage. Existe algo muito interessante que quando observamos a atitude do faraó ao longo das pragas. Ele não reage de forma simples. Na verdade, o comportamento dele revela muito sobre como sistemas de controle funcionam quando começam a perder poder. Em vários momentos da história, o faraó faz três coisas muito claras. Primeiro, ele resiste. Mesmo vendo as pragas acontecendo, mesmo vendo o impacto no Egito, ele continua tentando manter tudo como estava antes. Ele endurece o coração e insiste em manter o controle. Depois, em alguns momentos, ele até parece ceder, ele promete deixar o povo ir, reconhece que a situação está difícil, mas logo depois, quando a pressão diminui, ele volta atrás. Ele muda de ideia, tenta restabelecer o controle. Isso revela algo sobre qualquer sistema que está começando a perder poder. Quando o controle começa a escapar, os sistemas não simplesmente desiste, ele reage. Primeiro ele pressiona, depois ele tenta aumentar a força, aumentar o medo, aumentar a dificuldade para quem está tentando sair. Depois ele tenta negociar, oferece pequenas concessões, mudanças superficiais, soluções temporárias, mas sem permitir uma verdadeira libertação. E se isso não funciona, ele tenta manter as pessoas presas de alguma forma. Esse padrão aparece várias vezes na história bíblica, mas também aparece muitas vezes na vida real. Por exemplo, quando uma pessoa decide mudar de mentalidade, quando ela começa a perceber que não precisa aceitar certos limites que sempre pareceram normais. Ou quando alguém decide buscar liberdade financeira, aprender mais, mudar hábitos, construir algo próprio, muitas vezes nesse momento surgem novas pressões, novos medos, dúvidas, situações que parecem tentar empurrar a pessoa de volta para o mesmo lugar de antes. O mesmo acontece quando alguém decide viver com propósito, ou quando decide sair de ambientes tóxicos, de relacionamentos destrutivos ou situações que não fazem mais sentido. De repente surgem resistências, surgem críticas, pressões externas e até conflitos internos também. Porque sistemas, sejam eles sociais, financeiros ou até emocionais, tendem a reagir quando percebem que alguém está começando a sair do controle deles. E talvez exista uma frase que resume muito bem esse momento da história. Sempre que alguém começa a despertar, o sistema tenta puxar essa pessoa de volta. Mas a história de Êxodo também nos mostra algo muito importante. Quando Deus começa um processo de libertação, pode haver resistência no caminho, pode haver pressão, pode haver momentos de dúvida, mas isso muitas vezes é apenas um sinal de que algo maior está começando a acontecer. Talvez você não esteja preso no Egito como o povo de Israel estava naquela época. Mas isso não significa que muitas pessoas hoje não estejam presas em outros tipos de sistemas. Alguns estão presos em dívidas que parecem não ter fim. Outros vivem com medo de mudar, medo de tentar algo diferente, medo de sair da zona de segurança. Muitos acabam presos em uma mentalidade de escassez, acreditando que nunca haverá oportunidades suficientes.
e há também quem esteja simplesmente vivendo no modo sobrevivência, acordando, trabalhando, pagando contas e repetindo esse ciclo sem nunca sentir que está avançando de verdade. Mas a Bíblia mostra que a libertação do povo de Israel não começou de uma vez só. Começou com 3 coisas muito claras. Primeiro, consciência. Perceber que aquela realidade não precisava ser permanente. Depois veio a coragem, a decisão de não aceitar mais viver da mesma forma. E por fim, a direção de Deus. Porque a verdadeira liberdade não é apenas sair de um lugar, é caminhar para o propósito que Deus preparou. Foi assim com Israel. E de muitas maneiras ainda funciona assim hoje. Quando olhamos para Êxodo 9, é fácil pensar apenas nas pragas que atingiram o Egito. Mas, na verdade, essa história revela algo muito mais profundo. Não se trata apenas de eventos sobrenaturais acontecendo em um momento específico da história. Êxodo 9 mostra o momento em que um sistema poderoso começa a perceber que não tem mais controle absoluto. Durante séculos, o Egito acreditou que aquele sistema era permanente, que Israel estaria sempre ali, que o trabalho, a economia e o poder continuariam funcionando exatamente da mesma forma. Mas quando Deus começa a agir, algo muda. Aquilo que parecia sólido começa a se abalar. Aquilo que parecia eterno começa a mostrar que não é. E essa é uma das grandes mensagens que encontramos ao longo de toda a Bíblia. Quando Deus decide libertar pessoas, estruturas que pareciam permanentes começam a tremer. Sistemas que pareciam invencíveis começam a mostrar suas fraquezas. Caminhos que pareciam fechados começam a se abrir. E talvez o mais interessante de tudo isso é que essa história pode não estar falando apenas de algo que aconteceu há milhares de anos. Talvez ela esteja refletindo momentos que muitas pessoas estão vivendo hoje. Momentos em que estruturas antigas começam a perder força, momentos em que certezas começam a ser questionadas, momentos em que novas possibilidades começam a surgir. Porque muitas vezes, antes de uma grande mudança acontecer do lado de fora, algo precisa acontecer primeiro dentro de nós. Um novo entendimento, uma nova visão, um novo despertar. E talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão atual. Porque no fundo toda a libertação começa da mesma forma, com um despertar. Mas a história ainda não terminou, porque depois do Êxodo 9, algo ainda mais intenso começa a acontecer. O Egito já está abalado, a economia já foi atingida, a população já sente o peso das pragas, mas o faraó ainda insiste em manter o controle. E é exatamente nesse momento que a história entra em um ponto ainda mais crítico. O confronto entre Deus e o sistema de Faraó se intensifica. E as próximas pragas vão revelar algo ainda mais profundo sobre poder, controle e libertação. No próximo vídeo, quando chegarmos a Êxodo 10, nós vamos ver o momento em que esse sistema começa a entrar em colapso de forma definitiva. E quando entendemos o que acontece ali, percebemos lições muito fortes sobre
O que acontece quando estruturas que pareciam invencíveis finalmente começam a cair. Então, se você quer continuar entendendo essa sequência da história e descobrir as lições que ela traz para a nossa vida hoje, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho, porque essa história está apenas começando. E vai revelar muito sobre o que aconteceu, sobre o que acontece em nossa vida hoje. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até lá.